Uma coisa sobre mim é que eu sou um fã da franquia Dark Souls. E uma coisa que eu vejo muito entre a comunidade Souls é que todos eles se unem para odiar Dark Souls 2. Dark Souls 2, o mais odiado da franquia, considerado o pior Dark Souls. Mas eu sou um grande fã da franquia Dark Souls, ou Dark Souls, e eu vim aqui para defender Dark Souls 2. Isso mesmo, eu irei defender Dark Souls 2. Venham, me prendam. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu não vou envolver a lore nesse vídeo. Até porque eu não sou a pessoa que mais entende da lore. Eu não sou o tipo de pessoa que fala assim: ah, o ferreiro André, antigamente ele era um coelho. Depois de muito tempo ele virou um ferreiro, depois foi amaldiçoado. Tudo que eu sei sobre o André é que ele é um ferreiro, ele é um personagem Dark Souls e que ele é uma referência a Berserk. Antes de começar, eu queria dizer o porquê que eu escolhi Dark Souls 2 para eu poder defender. Bom, Dark Souls 2 é meu Dark Souls favorito? Não. Na minha opinião, eu considero ele mais fraco do que os outros Dark Souls. Porém, ser mais fraco não significa que ele é ruim. Mas eu escolhi justamente Dark Souls 2 porque Dark Souls 2 foi o meu primeiro Dark Souls. Foi ele que me apresentou a franquia e foi ele que me fez pegar gosto pela franquia, mas por jogos desafiadores. Bom, mas antes de começar a defesa, tem que começar a acusação. Afinal, temos entendido do que ele está sendo criticado. Então, a acusação, por favor, comece. Um dos maiores motivos para criticar Dark Souls 2 é a falta do seu criador, Miyazaki, no qual não tem participação na criação de Dark Souls 2, o que acabou causando muitas diferenças em comparação ao Dark Souls 1, que acabou causando muita diferença, principalmente na sua ambientação, da qual no Dark Souls 1 é mais escuro, enquanto Dark Souls 2 é bem mais claro. Ai, eu não gosto do meu Dark Souls clarinho. Dark Souls tem que ser escuro, quase um simulador de cegueira. Afinal, o nome do jogo é Alma Negra. Bom, claro que brincadeiras à parte, eu acho que o Dark Souls ser um pouco mais claro do que o 1 não é um problema. Na verdade, dá uma identidade visual única para esse jogo. Outro grande problema de Dark Souls 2 são seus bosses, da quais são completamente esquecíveis. Sério, tem muito boss que é ridículo. Um exemplo que eu posso dar é o Apodrecido, que é um dos bosses principais do jogo. Você, eu te odeio. Seu design é ridículo, seus golpes é ridículos. Você é tão fácil que eu venci você de primeira enquanto eu assistia, sabes? De cabeça pra baixo. Ah, mas esse vídeo não era pra defender Dark Souls, porque você tá falando tão... Shhh, eu vou chegar lá. Eu tinha percebido que eu tinha cometido um erro de pronúncia, pois eu sei que o nome certo é Estus e não Status. Eu espero que vocês me perdoem por cometer esse erro. Outro grande problema desse jogo é o frasco de status. Ai, não é frasco de status que se fala, é status frasco. Ah, cala a boca. É que no Dark Souls 1, ele simplesmente bebe o frasco de status. No Dark Souls 2, ele degusta como se fosse um vinho tinto mais caro que existe. Gostoso. Escute as bolinhas. Bom, outro problema que deve ser citado sobre Dark Souls 2 é a sua hitbox, que é extremamente bugada. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, a não ser que é verdade. Bom, agora que a acusação foi ouvida, é a vez da defesa. Pode prosseguir. Um dos problemas de quem acaba reclamando de Dark Souls 2 acaba falando muito sobre os bosses ruins. Mas ele se esquece que quando Dark Souls 2 acerta nos bosses, são maravilhosos. Um boss que eu vejo muita gente falar mal, mas eu discordo, é a Pecadora Perdida. Tudo bem, a Pecadora Perdida tem uma boss fight relativamente fácil, afinal, ela é praticamente só um ser humano com armadura e espada. Mas ela tem uma mecânica na sua boss fight que eu acho incrível. Pois quando você entra lá, a boss fight está toda escura, você não consegue ver quase nada. E por conta disso, a mira é muito limitada, fazendo você se perder e acabar tomando dano dela, deixando a boss fight relativamente um pouco difícil. Não é coisa do tipo que vai fazer você quebrar seu teclado, mas tá aí. E se você quer iluminar o local para poder ter uma boss fight normal, é simples. Você vai ter que ir até outra área, vai subir no telhado, vai enfrentar 6 gárgulas de uma só vez. Vem pra você ver. Daí você vai descer para outro local. Nesse local vai estar cheio de cachorro querendo te matar e você ainda vai ser invadido por um NPC. E só depois de derrotar o NPC você vai pegar uma chave, vai voltar lá no local da boss fight, vai subir um andar acima da área da luta para poder acender 2 tochas e assim iluminar o local. Olha só como é fácil. Outro boss que também tem uma mecânica muito boa na sua área é a Biga do Carrasco, ou como eu gosto de chamar, o Bingo do Carrasco, o Dark Souls dos jogos de bingo. Esse boss é um cavaleiro que anda a cavalo. Ele tem uma área imensa. E para você conseguir vencer ele, você tem que ir até o final dessa área, matando esqueleto,
matando magos para os esqueletos não reviverem. Chegando na área, você tem que abaixar o portão para que o cara que tá andando a cavalo cair em um buraco e você enfrentar só o cavalo. Fácil, não? Agora, para ser justo, tem uma coisa que muita gente fala bem sobre Dark Souls 2 e que não pode faltar defendendo Dark Souls 2 nesse vídeo, né? Não é? Afinal, eu sou o advogado aqui, eu tenho que defender. Que é a Power Stance. O que é a Power Stance? Ela permite que você use duas armas, uma em cada mão, assim podendo fazer golpes extremamente fortes. Tipo eu agora, olha eu aqui agora, com duas Dragon Slayer. Super Guts. Quer dizer, não é tão bom quanto eu imaginei, quanto eu pensei que ia ser. Porra. Ou então essa combinação que eu fiz aqui de uma espada e uma luva para dar socos. Também não foi uma combinação muito boa. Uma coisa que só esse Dark Souls tem, o que pode ser tão bom quanto ruim, isso depende muito de quem tá jogando, que é o braseiro da diversidade. Quem conhece Dark Souls, conhece obviamente as fogueiras, ou bonfires. Então, os braseiros da diversidade, você pode queimar nessas fogueiras. E ao queimar, você transforma a área específica dessa fogueira em um NG+, ou um New Game Plus. And the Saudi Africa play same. Toda a área onde o braseiro da diversidade foi queimado será reiniciada. Porém, em vez de ser reiniciada com a dificuldade normal, ele vai vir com a dificuldade do New Game Plus. E o braseiro da diversidade é tão bom para farmar itens, por exemplo, eu que sempre farmo esfinge humana, tanto para você pegar itens que você só pegaria gerando pela terceira ou quarta vez, o que ajuda muito para quem não quer fazer o New Game Plus e quer pegar os itens, e também para platinar o jogo. Coisa que eu ainda não fiz na Steam, mas vou fazer. Bom, uma coisa que eu vejo pouca gente falando é a sua variedade de armas. Dark Souls tem muita arma. É arma de curta distância, longa distância, defesa, ataque, armas mágicas, pá! Ainda mais juntando essa variedade de armas com a Power Stance, fica uma coisa cabulosa. Tu pode fazer simplesmente uma combinação de armas extremamente apelona e zerar o jogo em 5 minutos. Bom, muito obrigado por ter visto até aqui. Eu queria dizer que eu gostei muito de fazer esse vídeo porque eu consegui fazer um vídeo falando sobre algo que eu gosto muito, que é Dark Souls 2. E que eu acho ele um jogo extremamente injustiçado pela comunidade. E se você é o tipo de pessoa que jogou Dark Souls 1, jogou Dark Souls 3 e esqueceu completamente do Dark Souls 2, sei lá, porque alguém falou que Dark Souls 2 não vale a pena e que você deveria pular, dá uma chance pra Dark Souls 2, quem sabe você não gosta.